A vida vai nos mostrando que em cada ocasião do tempo e da história, nós somos capazes de abrir o coração para compreender aquilo que o outro traz como sinal de gratuidade. Tem gente que diz assim, sabe, eu não converso com fulano porque ele não pensa como eu. Ele tem opinião diversa de mim, então eu não converso, eu não quero contato, eu não quero estar com essas pessoas. É curioso porque o mundo é assim, criatura. Nem todo mundo precisa pensar como você pensa, nem todo mundo precisa ter as atitudes que você tem, e nem todo mundo precisa fazer aquilo que você faz para você estabelecer uma relação. É na diferença ou na diversidade que a gente descobre o valor e a alegria que o outro traz. Eu aprendi que até mesmo na diferença dos pensamentos nós podemos nos respeitar. Eu posso não concordar com você em algumas situações, mas nem por isso eu tenho que ser seu inimigo. Eu posso não viver aquilo que você se propôs a viver, porque talvez eu ainda não esteja convencido, ou talvez eu ainda não queira viver aquilo que você está vivendo, mas nem por isso nós precisamos ser inimigos. Jesus era assim. Eu acho engraçado porque as pessoas querem retornar ao passado, querem viver situações, sabe? Querem viver num momento que já não é mais o dele. Já parou para perceber isso? Tem gente que está vivendo nesse mundo, lá no período medieval. Aí dizem assim, ah não, sabe, porque eu quero viver desse jeito, porque desse jeito é mais santo, é mais concreto na minha vida. Engraçado. Se você quer voltar a viver algumas realidades do passado, volta a viver o tempo de Jesus. Aonde ele passava, tocava, não perguntava quem era. Se era leproso, se era prostituta, se era uma pessoa que estava vivendo no pecado, não. Quando Jesus chegava na vida de uma pessoa, ele chegava para resgatá-la, para transformá-la e para levá-la a uma mudança de vida. Em nenhum momento Jesus apontou o dedo julgando alguém, mas as suas palavras faziam com que aquelas pessoas percebessem que diante delas estava alguém que falava com autoridade porque levava esperança. Ele tocava no coração. Ele não trazia normas e regras apenas, porque ele era a norma e a regra. Aí a gente aprende, sabe, que é na diversidade do pensamento que a gente vai dando a oportunidade do outro ser aquilo que ele é. E aí na descoberta daquilo que ele traz, nós podemos conversar e criar um lugar de perseverança. Aí a gente começa a entender. Eu tenho muito medo de quem é teleguiado. Pensa do mesmo jeito, se comporta da mesma forma. Não, o mundo é diverso e nós temos que aceitar isso. Acolher a diversidade não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mas é justamente acolher o outro naquilo que ele é, na beleza que ele traz, naquilo que grita dentro dele. A opressão, o julgamento, ele não salva ninguém. E aí você vai entender que Jesus, quando passava pela vida de algumas pessoas, quando elas estavam no chão, quando elas estavam destruídas, ele ia até o chão e erguia aquela pessoa. Essa é a nossa missão, povo santo. Erguer o outro. Você não pode fazer do outro a sua imagem e semelhança, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando nós perdemos essa capacidade de ser imagem e semelhança de Deus, nós ficamos criaturas turvas, tristes, sem vida, sem poder enxergar aquilo que Deus quer dar. E entendo o que o padre está te falando. Conversar com o outro e ter opiniões diferentes não muda nada. A gente só tem que ter certeza daquilo que a gente quer sem ferir o outro. Olha, eu te respeito. Posso não concordar, mas eu vou respeitar porque é o que você quer. Eu não posso simplesmente colocar uma camisa de força para que você possa mudar. Eu não posso abrir a sua cabeça para que você possa mudar. A gente só muda quando a gente experimenta aquilo que vai transformar o coração. A gente só muda quando a gente percebe que é amado de verdade. A gente só é transformado quando a gente se deixa transformar, porque a grande mudança ela chega no encontro com Ele, no encontro com Cristo. Ele nos dá a possibilidade de olhar e perceber, sabe, isso aqui já não tem mais sentido para mim. Isso aqui já não faz mais sentido. Você passou por um processo, sabe? Você também passou por um processo. Respeite o processo do outro. Talvez ele ainda não consiga enxergar aquilo que você enxergue. Então não o julgue, mas o ajude, apresente. E aí sim, ele vai poder fazer a escolha dele. E você vai ter que respeitar. Nós teremos que respeitar. Sabe por quê? Porque Deus sempre respeita. Mesmo quando você está errado, Deus ainda continua respeitando. Deus continua tendo esperança. E eu acho que isso é a coisa mais linda, sabe? Respeitar o processo do outro, o tempo do outro, o momento do outro. Porque você já chegou a contemplar a verdade. Talvez você já contemple a esperança.
Ei, isso não te faz melhor e nem pior do que ninguém. Isso te faz convencido dos seus valores. E se algum dia você chegar a pensar, porque você hoje reconhece uma série de coisas, você se considera melhor do que o outro, você não está preparado para o reino dos céus. Porque aquele que é grande aqui é nada lá. E aquele que é tão pequeno aqui se torna tão grande diante daquele que quer transformar a vida. Tem uma passagem de São Francisco de Assis que eu acho incrível. Falaram assim para Assis: vamos na cidade evangelizar. E ele disse assim: vamos evangelizar. Pegou ali todos os frades, pegou a sacola e saíram. Francisco andou o dia inteiro, não parou em nenhum lugar. Os irmãos chegaram e disseram: ei, nós não íamos evangelizar? A gente não parou em nenhuma casa, a gente não parou em nenhum lugar, a gente nem pronunciou o evangelho. Andamos o dia inteiro, Francisco, perdemos o tempo e não convencemos ninguém. São Francisco olhou e disse assim: olha, o nosso caminhar pelas pessoas, passando em cada lugar, já era evangelizar. Não é preciso dizer muitas palavras. A vida, ela grita. Cada vez que nós passávamos, nós estávamos evangelizando com as nossas vidas e com as nossas atitudes. Entendeu, criatura santa? Às vezes, menos palavras, mais atitudes, mais vivência desse amor que transborda a nossa vida. Aí as diferenças não vão nos separar. Elas vão nos unir e nos fazer mais fortes diante daquele que é o único e verdadeiro pastor.